Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nosso canal, o canal mais sensato da mídia brasileira. Estou aqui hoje com meus amigos Ramon Dias, Hamilton Cera, para análise do jogo antecipado da quarta rodada Flamengo e Palmeiras, não é isso, Hamilton? É isso, vamos de pós-jogo, né? Vamos analisar aí o que teve de melhor nessa partida e os pontos negativos de ambos os times, arbitragem polêmica, várias coisas aí durante essa partida. Tem alguma coisa a dizer, Ramon? Vamos para análise dos times, né, para ver os pontos bons e os pontos ruins de cada um e o que foi o jogo em si. Exato. Antes da gente partir para o próximo passo, vocês entenderam o que a CBF quis fazer com esse adiamento aí dessa quarta partida, da quarta partida entre Flamengo e Palmeiras da quarta rodada? Tentando entender até agora. Eu Exato. também estou tentando entender. Um Será jogo. que foi por conta da reforma que o Flamengo fez no campo lá do time da Copa do Brasil? A única justificativa que eu penso. Mas é por causa do jogo da Copa do Brasil? Sim, que o jogo da Copa do Brasil seria Porque domingo, no dia do jogo Flamengo e Palmeiras. Que Pô, jogaram. na verdade é na semana do jogo, porque o jogo acho que ia ser uma exato. data antes. Porque eu só faço só uma observação aqui. Um jogo do tamanho e importância que é para o campeonato, né? E tudo bem que é início de campeonato e tal, mas acho que tivesse ali ou adiado para mais tarde, como por exemplo fizeram com o jogo do Fortaleza e do Ceará. Isso aí. Aí acaba adiantando essa partida aí, um jogo que poderia agregar muito mais depois do que agora, né, por causa da rivalidade. Mas, enfim, só fica aqui a estranheza desse adiamento aí, certo? Isso aí. Por mim, eu só penso em duas coisas. Ou foi por conta da reforma do campo lá do Altos, ou é questão de televisão. Pode ter sido questão de televisão, porque eu acho que pela reforma Mas não estranho deve ter que sido. televisão foi pro Premier o jogo, mas. Sei lá. E aí, o que vocês têm assim de nível de importância para essa partida? O que vocês têm a dizer a respeito do Flamengo e Palmeiras? Foi um jogo muito disputado, né? Primeiro tempo, muito mais. Primeiro tempo teve grandes chances do Palmeiras, grandes chances do Flamengo, duas bolas na trave do Arrascaeta. Palmeiras perdendo o gol com o Rafael Veiga na cara do Hugo, no comecinho praticamente do jogo. Teve o lance do... Não, desculpa, o lance do... Foi o Dudu que foi no início do jogo, do Rafael Veiga foi mais pro meio. Os 20 primeiros minutos deu mais Palmeiras, depois o Flamengo conseguiu equilibrar e virou a chave, deu mais Flamengo. Mas primeiro tempo equilibrado, segundo tempo não entendi o que o Abel quis fazer, sinceramente. Recuou o time, aceitou Tentar. as espetadas, né, do Flamengo. Aí o Flamengo Acho que dominou. foi. Pode falar, Milton. No segundo tempo ali, o Palmeiras foi perdendo o seu meio de campo, né? Foi perdendo a força ali de marcação ali. E começou a dar algumas brechas ali que o Flamengo tentou, mas não acabou meio que afobado, né? Não aproveitando as oportunidades que teve no Você segundo pode ver tempo que ali. no Sim. início no primeiro tempo o Palmeiras jogou mais no 4-3-3. No segundo tempo ele hora tava no 4-5-1 e hora ele tava no 5-3-1, não, 5-4-1 ele tava. É loucura. É. É loucura. Você colocar uma linha de 5, outra linha de 4, recuar todas as linhas praticamente. Aí você vai estar esperando que o Flamengo vem pra cima, em pleno Maracanã. Então, ainda mais com torcida Com única, né? certeza, né? Mas aí vocês acham que o Abel não ficou um pouco com medo no segundo tempo, não? Eu acho que quis Ele segurar o sabendo que a placar. Cara, estratégia no primeiro tempo dele acabou não dando certo, tentando sair na mais, verdade, tentar surpreender o Flamengo. Pode falar, Ramon. a estratégia dele no primeiro tempo não é que não deu certo também, né? Porque tanto o João Gomes quanto o Felipe Luiz ali estavam em dia bom O próprio Thiago de Maia jogar. também. Thiago Maia, o Lázaro jogou demais no primeiro tempo. Thiago Maia, o Lázaro jogou muito.
Então, toda hora que a bola ia pro campo do Flamengo, saía dali. Então, ele não ia conseguir ultrapassar a defesa com facilidade. Pra mim, por Aí no exemplo, segundo. Ramon, não sei se você concorda, se pegar o recorte só do primeiro tempo, o Lázaro é o melhor em campo. Isso com certeza. Porque Ah, o Lázaro jogou muito o o jogo segundo inteiro tempo ele também. sumiu, né? Segundo tempo ele Aí, sumiu. Até que É, começou bem, tá? Ele, Os 10 primeiros. substituído. Os 10, não sei se é os 10 ou ele 5 primeiros minutos, ele foi muito bem, os 10, depois sumiu. os 10 primeiros ele. Os 10 primeiros do segundo tempo, eu lembro que ele jogou bem. E depois ele deu uma sumida, por isso que foi substituído pelo Marinho. Teve 3 dribles ali que ele tentou fazer, que perdeu a bola e deu contra-ataque pro Palmeiras, né? Mas o Palmeiras eu não entendi eu não consegui entender o Abel no segundo tempo, porque ele estava jogando bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele volta e fala, vou fechar aqui a minha zaga, vou retrancar meu time e vou deixar o Flamengo me atacar. O famoso, vou fechar a casinha, resultado tá bom pra gente, não vamos arriscar. Assim, tentar imaginar o que ele deve ter pensado. Ele falou, tipo, saímos pro primeiro tempo em 0-0, tivemos algumas oportunidades. No segundo tempo, ele deve ter pensado assim, olha, o Flamengo ele vai estar jogando em casa, torcida única. Então eles vão tentar ganhar o jogo e presentear a sua torcida com a vitória, né? E garantir os 3 pontos do Campeonato Brasileiro. Então ele deve ter se imaginado dentro desse contexto, deve ter falado assim, não, vou segurar um pouco meu time para tentar surpreender no contra-ataque, algo do tipo, né? Que já é de costume do Palmeiras. Coisa que eles nem tiveram, né? Exato. Só que chega um determinado momento da partida que até tem um pouco de trocação, né? Perde a bola na frente, às vezes um lance de falta que era para ser falta o juiz não dava, aí levava um lance de perigo. Lance de perigo, assim, pelas movimentações e com a chegada muito rápida dos dois times. Mas era um jogo de muita marcação. Mas o ruim desse jogo também... O ruim desse jogo também foi que a arbitragem também não estava ajudando muito. Teve várias faltas que ele não deu. Então, deixa eu só concluir aqui. Aí é o seguinte, aí quando, por exemplo, aí chega um determinado momento da partida que chega nessa questão. Também tem um outro aspecto, a intensidade que os dois times colocaram para poder fazer uma marcação, que os dois times estavam com vontade. E eu concordo que da metade do primeiro tempo, no segundo tempo, o Flamengo mandou no jogo, em minha opinião. Tá? E aí, mas chega um determinado momento da partida que o aspecto emocional dos jogadores também começa a ficar um pouco abalado. Aí você, porque eu falo assim, abalado no sentido, você tenta fazer o gol, chega uma hora que aquela toda intensidade, aquela, como é que fala, não é o aspecto emocional, mas o foco do jogo em si, chega uma hora que isso acaba. Você vai tentando, o tempo vai passando, e aí você consegue, de certo modo, fazer algumas ações que, dependendo num aspecto emocional mais equilibrado, você não faça uma determinada ação, um chute que era para tocar, essas coisas dentro do futebol. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que era um jogo que podia ter sido do Pedro no segundo tempo? Olha, talvez entrando no lugar, talvez de do novo, Everton Ribeiro, estava cansado, ou do próprio Arrasca. Eu acho que do Arrasca não, é mais do lugar do Everton Ribeiro, já estava cansado, não, pro meio pro final do jogo. Então, eu tenho uma opinião assim em relação ao Pedro. Para mim é um jogadoraço. Ele é um centroavante que dispensa comentários, já mostrou potencial e capacidade técnica e para fazer gol. Né? A gente sabe disso. A única coisa que ele não tem muito é a questão da velocidade. A mobilidade dele que é o fraco. Aí você já falou do Pedro em relação, o que acontece? De repente, ele não está conseguindo entender e compreender os movimentos os movimentos necessários que o time do Paulo Souza precisa. Aí eu nem falo propriamente no ataque, mas fazer uma volta marcando, algum outro movimento para o seu adversário passar. De repente não está conseguindo executar isso da melhor maneira. Pode ser uma das situações, mas eu vou mais além. Aí eu vou apimentar um pouco as coisas, que é o seguinte: com a técnica que ele tem,
você falou da questão de ter colocado ele no jogo do Palmeiras. Eu acho que poderia, sim, até mudar um pouco do estilo, tentar prender mais a bola ali na frente do ataque, Que para até tentar porque criar uma situação ali de uma tabela, alguma outra coisa, que o Pedro faz isso muito bem. E um chute, dependendo, uma bola que sobra ali, ele costuma sempre levar perigo e às vezes concluir a gol e fazer o gol. ô Hamilton, o jogo foi um jogo muito intenso e o Paulo fez uma só substituição, enquanto o Palmeiras queimou todas, né? Então, assim, os jogadores ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, parece que Terminamos com o João Gomes e o Thiago Maia, os dois amarelados no meio, sem Então, poder fazer parece que o falta. Everton Ribeiro estava voltando a querer jogar bola de novo, né? Sim, E jogou muito quando ele bem. cresce, você pode perceber que o meio de campo do Flamengo melhora e quando ele dá aqueles cortezinhos, corta um, e é difícil tentar roubar a bola dele, e sem contar o passe. Então, quando ele consegue unir isso tudo, tem totais condições de deixar o adversário na boa, o E o jogador na Isla boa. também entrou bem e ajudou bastante o Everton Ribeiro ali pelo lado direito. Deixou o Everton Ribeiro mais fechado por dentro, né? Tendo liberdade para até encostar no Arrascaeta e nos dois volantes Isso. e o Isla ter a ultrapassagem. Mas eu acho que caberia o Pedro, sim. Acho que para mudar um pouco o estilo, para poder tentar ali fazer exatamente o que eu falei. Que até Criar porque situações de o uma Isla tabela. estava conseguindo ir com muita facilidade na linha de fundo. O Pedro da área, muitas Sim. vezes eu olhava para a área, não tinha ninguém porque o Gabigol saiu da área e não É tinha porque alguém para disputar com os zagueiros. no Agora, jogo posso. em si, o Gabigol não ficava muito dentro da área. Ele tava mais buscando o jogo fora porque não tinha a bola, como chegar a bola nele ali, no caso. Mas assim, eu falo na questão do Pedro, até mesmo para travar um pouco ali a defesa central do Palmeiras. Se você coloca o cara ali no meio dos dois ali, você começa automaticamente, na minha opinião, tá? Começa automaticamente a dar mais espaço para triangulizações. Por quê? Aí se você tem, por exemplo, igual acontecia, bola no Gabigol, já tinha dois em cima dele, Sim. entendeu? Então, essa situação aí, de repente, você dividir esse momento de jogo com o Pedro, de repente poderia ter feito mais e poderia ter saído o gol do Flamengo. Mereceu a vitória, inclusive. Sim, Deixar mereceu. claro aqui. Mas eu O, vou, Acho eu que é vou muito apimentar mais as coisas, seria só para a gente não merecido, se sim. estender muito. Pode haver questão pessoal aí entre o Pedro e o Paulo Souza, porque assim, no Campeonato Carioca começou a ganhar mais minutagem. Só que começou esses campeonatos, o campeonato agora da Libertadores e o Campeonato Brasileiro e diminuiu as minutagens. O que vocês dizem? eu acho que é algo normal. Sinceramente, é algo normal. Que o Carioca foi um laboratório. Então ele estava rodando e testando o elenco todo. É normal que todos os jogadores tenham mais minutagem, principalmente aqueles não utilizados. Agora, com o Campeonato Brasileiro e Libertadores, a coisa é mais séria. Ele E precisa chegando jogar Copa do Brasil, e né? chegando no Copa do Brasil. Eu acho que no Copa do Brasil ele deve usar primeiro um time alternativo, principalmente no jogo que é lá fora. Contra o Altos. Isso, contra o Altos lá fora. Que o que acontece? Hoje ele tá dando rodagem à equipe principal. Eu só achei que ele podia ter entrado o Pedro porque ele fez apenas uma substituição o jogo todo e o jogo foi muito intenso. E o Flamengo precisava de um homem de área. Ele precisava de um homem de área porque o Isla estava tendo muita facilidade na ultrapassagem pelo lado direito. Sim. E olhava Mas para a área, tinha só o Lázaro ou o Marinho na área. Que o Arrascaeta e o Gabigol estavam atrás. Se tivesse o Pedro, por exemplo, talvez no lugar. O problema era como tirar o Everton Ribeiro que estava jogando tão bem. O Arrascaeta Isso ia ser difícil. eu senti o Arrascaeta um pouquinho abaixo, mas mesmo assim o Arrascaeta em uma jogada decide, então também não dá para tirar. Você não vai tirar o Gabigol num jogo desse, porque o Gabigol ele tava tirando os zagueiros da área. O Gabigol vinha chamar jogo aqui na frente, Sim. e os zagueiros do Palmeiras estavam postados, vinha acompanhar o Gabigol ou às vezes até os dois, e com isso abria um buraco por isso que eu falei do para a Pedro, entrada do Marinho. para A tentar única segurar diferença é que se você tira. Você ia segurar o zagueiro lá e o buraco que estava ficando não ia acontecer. O que acontece? Tava saindo os dois zagueiros na busca do Gabigol. Assim Então, mas ficava aí um você não buraco acha que gigantesco.
nessa Ah, questão de segurar um pouco mais, sair uma tabela ali, por exemplo? Podia se você acontecer. usa, se Mas você utiliza Pedro e Gabigol junto, eu acho que dá melhor o o ataque, né? Gabigol é um que não podia sair nesse jogo. Mas o grande problema que eu penso é o quê? Se você tá com os dois volantes do Flamengo amarelado. Eu acho que tinha que. Acho não. Na minha opinião, seria isso que eu faria. Tira aí os dois volantes. Não adianta você ter os dois volantes estando amarelado. Um contra-ataque o Flamengo já era. Ia fazer parecido que talvez. Eu acho que ele ficou com medo de fazer igual foi a final da Libertadores. Você tira os dois volantes, você coloca um Andres. Você coloca um Andres como primeiro volante e coloca o Pedro no lugar dos dois. Que não tinha como tirar o Everton Ribeiro. E recuava um pouquinho ele. Para fazer uma saída um pouco mais qualificada. Que o Palmeiras abdicou do jogo. O grande problema de um esquema desse, se o Palmeiras vai para cima, o Flamengo fica quase indefeso. Porque o Andres não é muito marcador. O Everton Ribeiro nem se fala, não é muito marcador. E você está com o Flamengo todo ofensivo. Eu acho que o Paulo ele acabou tendo um pouco de receio, um pouco de medo de jogar o time pra frente. Claro, ele podia fazer uma terceira substituição, você tira o Gabigol, fez o gol, tira o Gabigol e coloca o Pablo e você adianta o Arão para a linha dos volantes. Seria uma sugestão também. Porque o Pablo ia entrar no jogo. O Pablo ia entrar, mas não deu tempo. Não E deu o tempo. Ilharão de zagueiro de novo? Nova função daqui pra frente? Achou a Ou vai função ser dele. o quebra-galho? Não, achou a função dele. Eu acho que ele agora é função e ele tem jogado bem nessa função também. Mostrou uma Que melhora bem grande. Não sei se vocês concordam comigo. Pra mim, os volantes na volância tá entre três apenas. O Arão já perdeu essa briga aí. Tá entre João Fala Gomes, de Arão. Andres e Thiago Maia. Falar de Arão, mas o que o Arão ainda tem ainda, quando ele está bem na partida, quando ele tem foco, né? Ele consegue acompanhar o adversário marcando e consegue dar uns passes verticais ali, objetivo, para encontrar um companheiro na boa, né? Então, assim, quando ele está bem, mas realmente, vamos destacar aqui que o João Gomes está jogando demais, absurdamente, e o Thiago Maia começa a mostrar evolução ali no seu futebol também. Eu acredito que se continuar dando sequência para ele, o meio de campo ali do Flamengo ali só tem a crescer. Sim, eu concordo. Eu tinha muita esperança que colocasse pelo menos um dos garotos, mas como o jogo ficou no empate, era difícil fazer qualquer coisa sobre colocar eles. Mas eu acho que faltou no segundo tempo um pouco de ousadia, como eu falei, do Paulo, do Abel, então nem se fala. O Abel foi medroso. A verdade é essa. Tá, tudo bem. Você falou o Abel foi medroso, mas você acha que também o Paulo Souza ficou com medo também de fazer uma mexida maior na equipe? Mas eu acho que o do Paulo Souza, eu acho que realmente foi medo, porque se ele fizesse uma substituição errada, ele perderia o jogo. Então ele ficou assim, eu faço ou não faço? Ele foi lá e não fez, porque senão ele poderia perder o jogo só por causa de uma substituição. Mas não sei se vocês concordam muito comigo. Também pelo desenvolvimento dos seus jogadores em campo. Também, né? Sim, mas vamos eles lá. estavam jogando bem, né? Estamos no campeonato de pontos corridos. A gente precisa de partida também, seja o Flamengo ou o Palmeiras, precisa da vitória. A vitória tem que ser mais importante que o empate sempre. Estamos entre dois postulantes ao título. Não é ficar atrás. Pra mim, Paulo Souza, tudo bem, o time foi pra frente, foi tudo. Mas faltou aquele mais, sabe? Aquela jogada ousada. É o que faltou, acho, pro Flamengo. E do Palmeiras, faltou soltar o time. Ficou muito recuado. E assim, só para destacar uma coisa aqui, rápida, para a gente finalizar a parte do Flamengo. Aquela discussão do Ilharão e Paulo Souza, normal de jogo? Normal ou de jogo. Tem alguma rusga aí por trás jogo, aí? Pô. É normal. Vontade de querer vencer, de ganhar do time como é o Palmeiras hoje? Com certeza. Beleza. Com certeza, mano. E vocês, pelo lado do Palmeiras, o que o Palmeiras precisa fazer para começar a vencer no Campeonato Brasileiro? Agora, quanto o Corinthians, vai ser uma grande chance, né? Tem que começar a jogar o time um pouquinho mais pra frente, né?
contra o Corinthians vai ter espaço, porque o Corinthians também propõe o jogo igual o Flamengo propõe. Pelo menos a ideia do Vitor Pereira. E tem tudo. Pra mim é um grande jogo pro Palmeiras sair com a primeira vitória. A gente até apostou no... Vocês vão ver o vídeo dos palpites. Do palpite. Vocês vão ver, a gente até apostou no Palmeiras, né? Na vitória do Palmeiras. Mas Mas se ele partir o time pra cima, acho que tem grande chance de sair com resultado positivo. Deixa eu... Pode falar, irmão. No meu ver, cara, igual você estava perguntando aí, o Palmeiras precisa. O Abel tá precisando realmente colocar esse time pra frente. E normalmente ele só recua o time quando ele vai jogar contra times que já jogam pra frente, igual o Palmeiras joga a maioria dos jogos. Então eu acho que contra o Corinthians ele já vai mudar essa postura dele pra fazer o jogo para adiantar o time, para eles atacarem o tempo todo. Porque o Palmeiras já tá bem atrás já do Atlético. Então, é isso que eu ia falar com vocês a respeito. O Atlético Mineiro, nessas primeiras partidas, mostrando sólido, né? 2 jogos, 2 vitórias. Exato. Já tem um jogo em casa, fim de semana, contra o Curitiba. Né? Convenhamos que é um adversário ali que pode trazer alguma dificuldade, mas com todo respeito no meu ponto de vista, pelo que o Atlético Mineiro é dentro de casa, eu acho difícil. Então eu acredito que seja mais 3 pontos. E se vamos supor, num cenário aí que o Palmeiras já empata de novo, então já começa a dar uma distância, né? Com certeza, principalmente se o Atlético emplaca mais 2 vitórias, né? Contra o Curitiba. E qual é a próxima rodada do Atlético? Deixa eu ver aqui a próxima rodada do Atlético. A 4ª rodada, o Atlético visita. Cadê aqui? Visita o Goiás. É mais uma rodada para fazer 3 pontos. Então, é isso aí, porque a gente, muito bem lembrado. Essa é a 4ª rodada que a gente está falando. Pode ser com o Palmeiras. Se perder pro Corinthians, eu acho que o Palmeiras vai ficar com 2 pontos. No Palmeiras. 2 pontos. 2 contra 9. 9 não, 12. E o Atlético chegar a 12. Aí já começa a abrir uma distância que podemos começar a pensar o Palmeiras sair dos times possuantes ao título. Eu já arrisco isso. Se acontecer o Palmeiras não vencer o Corinthians e o Atlético emplacar 2 vitórias, a distância começa a ser... a pensar tirar o Palmeiras da busca pelo título. Mas pelos últimos jogos que a gente viu, né? Eu acho que o Abel tem priorizado mais campeonato de mata-mata, né? Libertadores, Copa do Brasil. Eu vou fazer uma pergunta igual eu fiz para uma palmeirense. O lance do Palmeiras é o campeonato mesmo só de mata-mata? Porque o campeonato brasileiro tá aí, ou não ligo, ou não quero, sei lá, é estranho. Vocês não acham mais você não acha figurinha repetida? Olha o Grêmio aí. Uma hora vai acontecer do time não conseguir reagir. Porque se você, por exemplo, hoje, pelo grupo do Palmeiras, é pouco improvável que aconteça um revés na Libertadores. O grupo, vai passar para as cá entre nós, é o grupo mais fácil da Libertadores. Mas aí nas próximas fases da Libertadores pode cair. Pode. Sim. E aí quando você cair lá na Libertadores, olhar o Campeonato Brasileiro e falar assim, cara, já tô, sei lá, a 20 pontos. 10 pontos aí de distância aí do primeiro colocado. Até a final da fase de grupos. Pode acontecer igual o Grêmio. Até a final da fase de grupo pode acontecer de abrir 20 pontos, se continuar pelo andar da carruagem. 20 pontos é irreversível. Mas você também acha que sim, pela falta de um centroavante ali, tem atrapalhado os planos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Eu acho que uma falta porque, assim, de um eu tô falando atacante... pela dificuldade dos outros adversários nos outros campeonatos, nada se compara. Mas não sei se você concorda comigo. O Flamengo, quando joga com o Gabigol, o Flamengo não tem centroavante. O Gabigol é um atacante de mobilidade e não é um centroavante. Sim. Então o Flamengo joga como parecido com o Palmeiras, sem um centroavante fixo. Entendi. Isso impede o Flamengo de ser um time ofensivo? Alguma vez impediu? Impediu o Jorge Jesus, impediu até o Domi, o Rogério, o Renato? Não, em nenhum momento. Não, nunca impediu.
Mas pelo lado do Palmeiras também, se a gente fosse olhar, eu acho que o único que joga mais movimentado ali, igual o Gabigol, seria o Rony, mas nem sempre ele tem vindo Não, é jogando bem. jogador. Talvez você pode trabalhar com o Rafael Veiga como faça um 9 e coloca o Scarpa no time. Então, mas inclusive o Gustavo Scarpa parece que pode vir a deixar o Palmeiras, né? Então cogitando ele no Flamengo. Surge o boato aí que o Flamengo pode ir buscar ele, né? É uma Acho que foi até peça. você que comentou nos Foi eu no bastidores, grupo, né? foi. É uma peça que seria. Não seria uma peça importante, mas seria uma peça para rotatividade Uma de elenco do reposição aí no Sim, Flamengo? Uma reposição. com certeza, principalmente no reserva que o Flamengo tanto espera do Arrascaeta. Mas você acha que o Scarpa ele tem essa capacidade para atuar ali na posição do Arrascaeta? Depende, qual Scarpa a gente está vendo? O Scarpa do Palmeiras ou o Scarpa do Fluminense? Se for o Scarpa do Fluminense, sim. O Scarpa do Palmeiras, não. Isso que a gente tem que ver quando chegar. O que ele faz no Palmeiras é totalmente diferente do que ele jogava no Fluminense também, né? Exatamente, isso que a gente tem que ver. O que ele jogava no Fluminense é exatamente a função do Arrascaeta. É aquele meia que encosta no atacante. Então, deixa eu jogar outra bomba para vocês. O Abel, ele tem dificuldade de montar um time para ser ofensivo? Ele demonstra essa dificuldade de armar o time para determinadas jogadas? Ou é só naquela mesmo de fica aqui quietinho, na hora que der, joga na ponta, joga na outra, fecha pelo meio? Que quem fecha pelo meio, muitas das vezes, que a gente já viu muitos gols assim, é o Rafael Veiga. Eu acho que é questão de escolha, Milton. Por exemplo, no jogo dos Libertadores, ele fez 8, né? 8 no jogo só. Foi 8, então ele mostra. Não é questão dele não saber, é questão de escolhas. A escolha dele, ele escolheu não agredir o Flamengo no segundo tempo. No primeiro tempo ele agrediu. Ele agrediu o Flamengo. No segundo tempo ele escolheu ser cauteloso. Foi uma escolha dele. Ele achou o resultado satisfatório para ele. Certo. O problema é que são escolhas que ele faz que às vezes podem atrapalhar também, né? Pode, com certeza. Não sei se você concorda comigo. Se você vem de 2 resultados negativos, que um empate contra o Goiás, uma derrota para o Ceará, um time postulante ao título, são resultados extremamente negativos. Exato. Se ele pega um terceiro resultado, tudo bem, contra o Flamengo um empate no Maracanã seria positivo. Mas devido à circunstância atual de ter vindo de um empate e uma derrota, é um resultado extremamente negativo para o Palmeiras. Certo. E beleza, a gente já decifrou o Flamengo, o Palmeiras. O 0x0 para o Palmeiras é uma vitória ou não chega a ser uma vitória? Diante da circunstância do jogo. Pela postura do Abel, sim. Pela postura dele, chega a ser como se fosse um jogo de 3 pontos, mas no caso não está ajudando muito o Palmeiras, né? Porque eles continuam sem pontuar direito. E até agora foram só 2 pontos em 3 partidas. E pro Flamengo fica uma frustração por não ter saído com a vitória. Não muito por conta da exibição. Eu acho que a exibição pesou muito. Na minha opinião, pela exibição do Flamengo, mostrou que joga bem. Tudo bem que não saiu o gol. O empate também não é um bom resultado, mas mostrou que o time vai brigar para conquistar os 3 pontos dos próximos jogos. E você, Milton, concorda com o raciocínio, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo? Sim, eu concordo. Eu acho que a gente conseguiu falar bem a respeito de ambos, mas é isso mesmo. Acho que ali cada um dentro da sua característica, né? Faltou o gol, né? O detalhe ali para uma partida, né? Mas é isso, eu concordo plenamente com vocês e só para a gente finalizar, ou se vocês quiserem agregar mais alguma coisa aí em relação à partida, eu só vou deixar uma questão que a arbitragem atrapalhou a partida, poderia ter um desenvolvimento melhor? Poderia ter um desenvolvimento melhor sim, mas questão de falar que chegou a atrapalhar, eu acho que é muito pesado para esse jogo. Mas poderia ter sido melhor sim. Umas decisões melhores administradas. Final do primeiro tempo. Poderia ter sido melhor administrado. Pelo final do primeiro tempo e do recorrer do jogo, eu acho que por conta da decisão lá no início do jogo, ele se perdeu. Por conta das decisões do início do jogo,
pro final do primeiro tempo e início do segundo até o final do jogo, o árbitro se perdeu. Vocês acham que, assim, a pressão de torcida única, a cada decisão tomada contra o time da casa, por exemplo, isso inflama mais, vai mexendo com o emocional do árbitro da partida? Eu acho até que não, Hamilton, porque acabou ele desagradando as duas torcidas. No tanto o lado do Palmeiras quanto o lado do Flamengo tem muito a questionar. Eu acho que não chega a ser o caso, não. Entendi. Então, para vocês, é jogão? Esse 0x0 é um jogão ou o 0x0 não demonstra ser um jogão? Foi um jogão. Foi um um jogão jogão, porque a gente não analisa só os gols, a gente tem que analisar também a exibição dos dois times. A gente tem que analisar a exibição de todos os dois times, né, para ver se jogaram bem. Então, pelo andar da carruagem do jogo aí, foi um jogão mesmo. Vocês têm mais algo a declarar da partida? Beleza. Não, é só isso mesmo. Para Eu mim só aqui tenho- Foi isso tá. mesmo. Eu só tenho Deu uma pra. coisa muito importante a falar antes de finalizarmos. Pessoal, deixa o joinha, favoritada, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve no canal, que a gente tem que frisar que é muito importante. Muito, mas muito importante mesmo, que a gente precisa fazer esse canal crescer. Temos que trazer Exato. alegria para vocês analisar. Espero que vocês gostem da nossa análise, que a gente está aqui cada vez fazer melhor, trazer o melhor para vocês. Tá bem? Agora na próxima. Amanhã, né? A gente vai subir o vídeo aí da análise da próxima rodada, terceira rodada, não se Junto com os confundem, né? palpites. Junto com os palpites. Exato. Então, siga aí os nossos vídeos aí, o nosso canal. Nossas redes E sociais. fique por dentro aí dessas novidades que a gente vai estar trazendo toda semana aí para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, até Valeu. mais.